Começa agora o Xadrez Verbal. Boa aurora, ouvintes do Xadrez Verbal, aqui é Felipe Figueiredo e no repertório de hoje nós recebemos o diretor do Museu Nacional, o professor Alexander Kellner. Tá? Antes queria agradecer ao doutorando Arthur Brum e também à assessora Ingrid Barbosa, né, por terem feito a ponte, possibilitado aí essa conversa. Nós estamos publicando essa conversa intencionalmente, né, agora, no início de setembro, quando marca, né, em setembro de 2021, quando marca os 3 anos, infelizmente, do incêndio do Museu Nacional, e também marca, né, a reta final dos preparativos para a reabertura do museu, pensando no 7 de setembro de 2022, quando se celebram os 200 anos da independência do Brasil. A gente fala disso na conversa, obviamente. Então, você que é do Rio de Janeiro, acompanhe. Você que não é do Rio de Janeiro, acompanhe também. No site do Xadrez Verbal, no post, estarão linkados, né, o site do Museu Nacional, o site da Fundação do Museu Nacional, para vocês acompanharem, quem puder colaborar de alguma maneira, enfim. Então, fiquem de olho, tá, que tem muita gente muito competente envolvida nisso. E vocês vão ver que o professor Kellner é um cara, né, foi super acessível, super legal com a gente. No final da conversa o Matias está chamando ele de Alex já. Então foi uma conversa muito legal, tá? Compartilhem aí para as pessoas, né, já que o incêndio do Museu Nacional foi um evento muito traumático, né, para boa parte da sociedade brasileira. Deveria ser para toda, né, mas para boa parte. E aqueles lembretes de sempre. Repertório, programa de entrevistas do Xadrez Verbal é um feed separado, se inscreva lá também. E se você tiver pontes e sugestões de convidados e convidadas para o programa, mande, escreva para contato@xadrezverbal.com, né? Se você tiver uma ponte, uma abertura, já adianta uma parte, porque a gente sempre comenta aqui, né? Às vezes de brincadeira, mas às vezes também um pouco sério, né? Nós não somos o Fantástico, né, da Globo, em que todo mundo quer dar entrevista. Então, a mídia independente, às vezes também é olhado com um pouco de desconfiança, porque não conhece e tal, e tudo bem, acontece. Então, se você puder fazer a ponte, por exemplo, né, manda aí o seu e-mail, contato@xadrezverbal.com. Certo? Sem mais delongas, vamos ouvir aqui agora o papo com o professor Alexander Kellner, que foi tocado por esse que vos fala e também o nosso queridíssimo Matias. Boa aurora, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Repertório, o podcast de entrevistas do Xadrez Verbal, que está em sua 2ª temporada. E hoje temos o prazer de conversar com o Alexander Kellner, que é diretor do Museu Nacional. Tudo bom, Alexander? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Professor Alexander, eu vou começar a nossa entrevista pelo começo das coisas. Conta um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, como foi a história, né, da família do senhor vir para o Brasil, já que o senhor é nascido na pequena Liechtenstein. Imagino que o senhor deve ser uma das pouquíssimas pessoas que nasceram em Liechtenstein e falam português ainda por cima, né? Então, como é essa história, assim? Conta um pouco pra gente. Pois é, Felipe, a história ela é muito longa, inclusive eu confidencio para vocês que eu tenho um projeto, né? Depois que eu me aposentar, a ideia é minha escrever um pouquinho, assim, um pouco minhas memórias, né? Porque tem muita coisa pitoresca, inclusive o meu próprio local de nascimento, que é o 6º menor país do mundo, na grandiosa capital de Vaduz, do Principado de Liechtenstein, que fica entre a Áustria e a Suíça. Basicamente, Felipe, o que aconteceu é que eu cheguei 4 dias antes do tempo. Meus pais tinham reservado tudo numa clínica em Berna, na Suíça, mas eu cheguei antes, então, quando estavam de passagem por Liechtenstein, eu nasci. E aí depois os meus pais vieram para o Brasil. Meu pai tinha interesses em questões imobiliárias, havia uma grande empresa da Alemanha
que inclusive comprou muitas terras, sobre, não sei se você já ouviu falar, aquela capital que ia ser a mais moderna do mundo, construída na década de 60, tu ouviu falar, não? Já. Naquele tempo não tinha fax, não tinha e-mail, não tinha imagem você mandar, você só sabia questões de metragem e preço, houve uma aquisição, algumas aquisições, e aí eles escolheram o caçula lá do grupo lá para vir. O caçula era meu pai. Aí ele veio, chegou aqui, aí se apaixonou pelo Brasil, tem também uma questão comercial envolvida, e decidiu ficar no Brasil e trabalhar aqui. E aí, com isso, trouxe naturalmente a família, e assim eu vim com menos de 4 anos parar em Copacabana, na belíssima cidade de Rio de Janeiro. Então, só para entender, sua família é originária da Suíça? Na realidade, meu pai era alemão, minha mãe austríaca, ambos já são falecidos. É uma família alpina, né? Vamos colocar assim. É verdade. Você sabe uma brincadeira para vocês, assim, quando eu estava me formando, né, que eu fiz o doutorado na Universidade de Colômbia, você sabia, eu cheguei a mandar uma mensagem, foi até quase que uma brincadeira, para ver se não tinha um emprego de paleontólogo no Principado de Liechtenstein. Já imaginou ser o paleontólogo do príncipe ou do rei? Que maravilha! Bem, e falando da paleontologia, qual que foi o despertar para essa área da ciência na sua vida? Olha só, eu vou ser bem franco com vocês. Todo mundo diz, eu gostava de dinossauros, eu gostava de... Eu vou ser sincero, eu pensei em ser muita coisa na minha vida. Eu pensei em ser desde diplomata, astronauta, engenheiro, advogado, enfim. Eu tive assim, realmente um interesse bastante amplo. Mas eu me apaixonei pelos fósseis. Desde o início eu não sabia nem que, enfim, a palavra fóssil, mas eu gostava desses animais, sobretudo dos animais voadores. Eu era apaixonado pelos dragões, né? Então, para mim, dragões eram animais extintos. Então, dentro desse contexto, eu tive uma história muito longa, mas básica, resumindo, eu tenho a minha gratidão a um jogo de futebol. Num dado momento, eu estudei numa escola alemã chamada Escola Corcovado, que é aqui em Botafogo, né, na Rua São Clemente, e a gente teve a possibilidade de jogar contra um timezinho aí, uma categoria, um timezinho aí, um tal de Flamengo, uma coisa assim. Então, a gente teve essa, para a gente era uma grande honra, né, enfim, e aí eu tinha a pior posição no time. Qual é? Goleiro. Sempre. Lateral direito. Não, sempre. É o goleiro. Não adianta. O atacante erra 10 gols, o goleiro erra uma vez e perde o campeonato. Mas dentro desse contexto, né, e você jogando com um time que é muito superior, o goleiro que é vilão ou herói. E eu, nesse sentido, fui sendo assim, o aclamado melhor do time, do campo. Empatamos de 2-2, inclusive até pênalti eu defendi. Então, aí aquela história da festinha, 15 anos, etc e tal. E aí estava com um cara um pouco mais velho, que já tinha passado no vestibular. Aí eu estou conversando com ele assim, e falando sobre vestibular, aí ele perguntou o que eu ia fazer. Eu falei, eu vou fazer administração. Meu pai tinha empresas e tal. E você, está fazendo o quê? Geologia. Aí eu, o quê? Aí ele explica geologia, estuda a subsuperfície da Terra. E aí conversa eu digo, não, porque eu queria mesmo fazer é estudar aqueles animais que ficam preservados nas pedras. Aí ele me respondeu 2 coisas. Bom, primeiro, não é pedra, é rocha. E segundo, se você quer fazer geologia, amigo, então se você quer fazer isso que você quer fazer, se chama paleontologia. E se você quiser fazer isso, envereda pela geologia. Olha só, Felipe, peguei o ônibus, cheguei em casa, abri a porta e falei, minha mãe, vou fazer geologia. Minha mãe, o quê? Isso demonstra o conhecimento daquela época. Aí fiz geologia para fazer paleonto, sempre quis fazer paleonto, enfim, aí enveredei por aí, mestrado na UFRJ, me graduei em geologia pela UFRJ, fiz mestrado também pela UFRJ, depois o doutorado na Universidade de Colômbia, em Nova York. A Universidade de Colômbia, ela exige que você também faça um mestrado, então tem um segundo mestrado por lá e o doutorado. E aí tive a grande sorte de, quando voltei para o Brasil, abrir o concurso no Museu Nacional, que eu confesso a vocês, sem nenhum demérito para qualquer outra instituição, era o único lugar que eu queria trabalhar no Brasil. Eu tinha ofertas para fazer pós-doc em Berkeley, na Califórnia, tinha uma oferta de emprego, né, na City University de Nova York, e também uma cantada de leve para ir para a Alemanha. Mas aí surgiu essa oportunidade aqui no Brasil. Eu passei no concurso e desde 21 de agosto de 1997 eu sou funcionário
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lotado no Museu Nacional. E imagino que um paleontólogo que gosta de futebol, você é botafoguense, por acaso? Ô, meu amigo. Você sabe que a gente, inclusive, não pode falar mal de botafoguense, né? Ibama prende, mesmo o Ibama atual, porque é espécie em extinção. Eu sou tricolor, rapaz, provavelmente. Professor, quando o senhor fala que, né, chegou para sua mãe que queria estudar paleontologia, geologia, ela não sabia direito o que era, tanto eu e o Matias a gente brinca, né, várias vezes que, como pessoas que eram de humanas na escola, todo mundo queria que a gente fosse advogado, fizesse direito, né? E se você vai fazer história, você vai ser pobre, se você vai querer ser cientista, você vai ser pobre e tal. Como teve essa reação, essa preocupação também, ou foi mais tranquilo? Nada. Porque minha mãe sempre falou a seguinte coisa: faça o seu sonho. O meu pai tinha uma empresa vinculada a joias. E, naturalmente, ele sempre sonhou que o filho seguisse lá os passos, tanto é que eu ia fazer administração. Joias, pedras preciosas, gemologia. Gemologia, geologia. Beleza, então foi tranquilo ali. Até o dia que eu decidi, e foi até essa é uma história interessante, viu, Felipe? É que talvez seja um pouco longa. O senhor fica à vontade, viu? Aqui é o convidado que fala. Aqui... Estamos no seu tempo, fica à vontade. Beleza, o dia que eu decidi, que eu tomei a decisão de ser paleontólogo, porque eu vou ser bem franco com vocês, como meu pai tinha essa loja de joias, era pequeno, mas era bem sucedido, né? Eu sempre imaginava, de uma forma bem direta assim, que eu ia lá vender a minha esmeralda, ganhava um dinheirão, enquanto o resto estava dando aquelas aulinhas para ganhar aquela merreca, respeitosamente falando, né? Eu ia ganhar dinheiro e ia ser, né? Aquela história, o paleontólogo high profile, com dinheiro, enquanto está todo mundo desesperado aí, dando as suas aulinhas no seu dia a dia. Até o dia que eu tive a oportunidade de participar de um evento da Society of Vertebrate Paleontology, né? Que é um evento anual que eles têm, e foi em Austin, em Texas, 1989. Vocês veem aí como isso ficou. Eu estava fazendo mestrado, enfim, aí eu fui lá no evento, foi a convite. Eu sempre fui um cara que publicou muito, viu, Felipe e Matias? Eu sempre gostei, aluno novo, publicado, trabalhava demais, workaholic, né, por excelência. Aí, quando eu cheguei lá, que eu entrei naquele hotel de 5 estrelas, para começar, eu falei, que é isso? Claro que eu conheci hotéis de 5 estrelas, mas não no congresso de paleontologia. Eu mal estava na universidade, que mal tinha aquilo que é necessário ter num banheiro. Que dirá no hotel 5 estrelas? Eu olhei e falei, que é isso? Sério mesmo, aquela que dá aquele impacto, mas tudo bem, o pessoal que tem grana e tal. Aí eu vi as apresentações. Isótopos em dente de mamífero para estabelecer variação climática. Sistemática, cladismo. Paleopatologia, estudo em doença, em fóssil. Eu falei, que isso, cara? Quase nunca ouvi falar isso no Brasil. E eu me lembro, quero sair, cara. E sair com a seguinte situação. Eu só tenho 2 opções. Ou eu vou ser um mecenas, milionário, ou pelo menos rico, né? Milionário a gente nunca sabe, mas de qualquer forma, bem de vida e dá dinheiro, de vez em quando participa aí de uma coisinha ou outra, ou vou ser pesquisador, que é o cara que dá aquela aulinha, etc, etc, etc. E a minha opção foi essa. Naturalmente, isso não foi tão bem recebido assim, né? Mas aquela história, a gente só vive uma vez e era o que eu quis fazer, então eu entrei na paleontologia. E por isso eu vou dizer isso assim, desculpem, né? Sim, eu não quero aqui ficar, né? Mas a minha carreira é uma boa carreira, assim. Se for olhar a minha carreirazinha, e não se faz assim, quer dizer, você tem que querer, né? Eu não sou um cara lá super inteligente, coisa tipo assim, mas eu sou muito aplicado. E eu realmente eu gosto do que eu faço, então eu acho que minha opção foi correta, mesmo dando a aulazinha, né? Eu hoje, com vários colegas meus, todos assim, muito bem de vida, aquela história assim, ó. E só contextualizando, então, são cerca aí de 3 décadas atuando, e eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente algumas descobertas no campo da paleontologia que você teve à frente ou em equipe junto ao Museu Nacional. Olha, foram várias descobertas importantes, várias, né? Umas, assim, que talvez tenha sido a mais, assim, vamos dizer assim, que de uma certa forma mexe muito comigo,
porque eu estava presente, mesmo eu não tendo fisicamente encontrado material, foram os primeiros répteis alados da Península Antártica. E a história essa é muito longa. Isso foi agora recentemente, até falei um pouquinho sobre a Antártica. Eu tenho, inclusive, um projeto lá. E aí, isso foi em 2016. Estava com colegas lá, inclusive com outro grupo, né? O meu projeto chamado Paleoantar, juntamente com colegas que estudam solo, né? Que o nome do projeto deles é Terra Antar. E aí, esse grupo todo acampado lá, e eu sempre treinando todo mundo para que todo mundo ficasse de olho nos ossos. Né? Porque geralmente é assim, viu, Felipe e Matias? A gente procura, mas a gente não acha. Quem acha é o cara que ali esbarrou, andou, sentou no chão e praticamente em cima do fóssil. Então, nesse momento, os caras me chamaram lá, e desse Terra Antar, e falaram, olha, a gente achou uns ossos. Eu disse, tá legal, vamos ver. Aí, quando eu fui no local, Matias, no local não tinha nem chance, cara, era uma morena. Eu falei, o osso aqui não vai ter nada, vai ser osso recente, alguma foca, alguma coisa assim. E aí, eu vi o material, cara. Osso de pterossauro, é justamente aquele que eu ia buscar, mas que jamais pensei que ia encontrar. Então, essa foi, por exemplo, uma grande descoberta. Outras grandes descobertas, inclusive tem uma que não foi descrita ainda, é o material que nós coletamos no dinossauro de Mato Grosso. Nós estávamos até em vídeo de escrever, mas aí teve aquela situação do museu, então esse material agora está sendo recuperado para que a gente possa fazer o trabalho de seguir. A gente conseguiu, inclusive, salvar esse material, né? Fora isso, eu fiz inúmeras descobertas na bacia do Araripe, né? Onde você chegava a material importante, aqueles répteis alados, que inclusive sempre foi meu sonho. Tem até uma história curiosa que depois eu posso contar para vocês. E, paralelamente a isso, tem um pessoal trabalhando na China que começou também a encontrar muitos répteis alados. E aí eles fizeram um convite. Verdade, eu botei o pezinho na porta para ver se eu né, pudesse ser convidado, né? E aí eu estou trabalhando desde 2004 com eles. Uma publicação atrás da outra, coisa bacana. E lá, gente, eles investem em pesquisa de uma forma muito séria. Assim, está falando realmente sério, né? Então, fiz dezenas de descobertas, são vários trabalhos, Nature, Science, PNAS e outras mais, com base no material encontrado lá. Mais cedo, né, na nossa conversa, o senhor falou de dinossauro, né, mas você nem sabia direito o que era dinossauro, e muita gente faz essa ligação automática, né, entre paleontologia, dinossauros, eu, inclusive, também costumo fazer essa ligação. E aí, o que o senhor acha dessa ligação? Assim, o que o senhor acha que deveria ser mais batido, divulgado sobre paleontologia, além de dinossauros? E também, eu e o Matias, a gente, né, nós dois nascemos no meados dos anos 80, a gente cresceu com Jurassic Park e toda essa coisa, e sempre tinha aquele papo de, não, no Brasil não teve dinossauro, não tem dinossauro brasileiro, né? E graças, inclusive, ao trabalho do senhor e de outros pesquisadores, a gente sabe que teve bastante dinossauro no Brasil, né? Como também divulgar esse tipo de material, esse tipo de novas informações de que teve dinossauro no Brasil? Olha, em linhas gerais, assim, o que eu posso dizer é a seguinte coisa: nós temos até feito algumas coisas assim. Eu acho que a maneira de divulgar, inclusive hoje nós temos que nos adaptar a essas novas tecnologias. Por exemplo, podcast. Quem pensaria em podcast há 1 ou 2 anos atrás? Né? Também exposições virtuais, todas essas ações que nós fazemos assim, em termos de divulgação do conhecimento científico. Mas eu posso te dizer, assim, Felipe, que em linhas gerais nós não estamos tão mal assim. A confusão entre pterossauros, que são répteis alados, e dinossauros, não tem jeito, amigo. Minha mãe falava isso, né? Minha mãe está estudando os dinossauros. Ele estuda aqueles dinossauros que voam, e não adiantava falar, pterossauro é diferente, não importa, né? Então, não é esse, eu não vejo assim esse ponto, não. O que eu vejo legal é que a paleontologia tem justamente esse potencial de mexer com o imaginário das pessoas, sabe? As pessoas se encantam e têm uma visão romanceada. Na verdade, na prática, ela é bem diferente. Mas, de qualquer forma, é uma maneira de você atrair a atenção das pessoas e depois mostrar todas as outras áreas da ciência ou das ciências que existem e que podem fascinar também, né? Então, por exemplo, um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida foi de um cara que fez química depois de ver uma palestra minha. Quer dizer, palestra minha fósseis, e ele se interessou por química, por isso, entende? Sabe? Esse lado, assim, bacana da ciência. Agora, um outro ponto também, Felipe, que essa talvez tenha sido, assim,
um dos projetos mais bacanas que eu me envolvi com uma contribuição interessante foi a exposição No Tempo dos Dinossauros, que a gente fez no Museu Nacional em 1999. História muito longa, mas basicamente a gente fez uma exposição onde a gente teve que fechar o museu, porque as pessoas não cabiam, não dava para entrar. Tive que fechar literalmente eu, né, o diretor da época, fechar o museu para que a gente pudesse acomodar as pessoas, filas, né? E isso demonstrando o interesse que as pessoas tinham. E aí veio o grande lance. Era o tempo do Jurassic Park, né? Foi um pouco antes, teve essa exposição, teve toda uma situação que nós atuamos muito forte na mídia. Foi a primeira vez que o museu teve um assessor de imprensa, foi na época do diretor Luiz Fernando Dias Duarte. Com isso, nós conseguimos jogar isso assim na mídia. Eles estão chegando, sabe, aquelas matériazinhas. Isso, então, explodiu. A exposição foi uma das mais visitadas, né? Na época, foi a exposição científica mais visitada na área de história natural que esteve no Brasil. E o que aconteceu? A mídia descobriu o paleontólogo brasileiro. Descobriu não só que o Brasil tinha dinossauros, mas outras coisas também. E, nesse contexto, tem aquela famosa competição, né? O cara, por que eu vou ficar só falando com aquele cara chamado Alex Kellner, ou com aquele pessoal do museu? Pô, tem outros lugares aí. E aí começou a cavar, e com isso a gente conseguiu divulgar a paleontologia de uma forma mais ampla. Tá? Então eu vejo assim, a divulgação da paleontologia é bem interessante, e a gente conseguiu fazer isso, né? Agora, eu acho que tem mais, a gente tem que tentar mais e mais ficar sempre divulgando as questões científicas, ainda mais hoje, né? Que nós vimos a importância da ciência diretamente vinculado ao benefício e até mesmo à sobrevivência da nossa sociedade. Mas o que o senhor, além da exposição, da questão dos dinossauros, o que o senhor gostaria que as pessoas soubessem, conhecessem sobre paleontologia, além do fóssil de dinossauro, além do Jurassic Park? Duas coisas. Primeiro, que o Brasil é muito rico em fósseis. A gente só não explora o suficiente. Então, a gente tem muito mais, assim, fósseis, assim, mas muito mais, poderíamos estar, assim, na vanguarda mesmo, assim, da paleontologia, né? E segundo, que é uma pesquisa que ela é muito interessante, porque é a única maneira que você tem de entender a evolução dos ecossistemas e da vida no nosso planeta. No final das contas, você vai chegar no fóssil, né? Porque ele é a evidência física da existência de organismos, né, ao longo do tempo profundo. Eu acho que são os dois principais. O Brasil é rico e, segundo, esta é a maneira que a gente tem de contribuir para o conhecimento da diversificação e evolução da vida nesse cantinho do universo que nós chamamos de planeta Terra. Eu vou atropelar o Matias e vou emendar uma outra pergunta a partir da sua resposta. O senhor fala, o Brasil tem muito fóssil. E, recentemente, a gente teve algumas campanhas de petições online para devolução do fóssil do Ubirajara, né? Um fóssil de dinossauro brasileiro que foi levado ilegalmente para a Alemanha na década de 1990. Não falando só desse caso específico, mas o que o senhor pode falar para os nossos ouvintes sobre esse... Eu não sei se o termo correto seria tráfico, contrabando, né, de patrimônio histórico, natural e cultural brasileiro nessas circunstâncias. Olha só, nós temos que separar várias coisas aí, né? Tem aquelas coisas que são mais assim, vamos dizer, visadas e que tem leis e que você tem uma situação como, por exemplo, material etnográfico, material arqueológico, e tem material que é um pouco mais assim, mais complexos, que são os fósseis, né? Eu vejo, assim, de uma forma geral, né, o que diz a lei hoje em dia? As leis, inclusive, não são muito boas, assim. Dá um exemplo aqui, meteorito. Qualquer um pega um meteorito, compra, vende, faz qualquer coisa. Mineral é a mesma coisa. Fóssil já não. Você já tem você já teria uma restrição maior, mesmo que não é bem o que é colocado na lei. Fato é o seguinte, o que nós temos que fazer é investir em ciência básica. Nós temos que atuar para que a gente faça as nossas próprias pesquisas e também atuar no convencimento internacional que existem leis no Brasil que têm que ser respeitadas. Essa história do Ubirajara chega a ser cômico. O único triste, Felipe e Matias, né, trazendo você para a conversa também, o único triste é quando a gente sabe que tem entes fiscais, pessoas que deviam estar protegendo os fósseis e que simplesmente atuam na direção contrária, né? Inclusive a própria Agência Nacional de Mineração, né, totalmente omissa,
nesse aspecto, essa situação do Birajara, por exemplo, isso foi solicitado no posicionamento deles. E eles não se pronunciaram. E a gente fica até assim meio, sabe, na verdade, enojado, viu? Porque tem muita gente lá que atrapalha o pesquisador brasileiro, enquanto facilita lá por autoria, troca fóssil por não sei o quê, né? E deixa, inclusive, o material sair. Tem um material agora que saiu recentemente, está lá a assinatura lá do cara que doou, o fiscal que doou. Como é que o fiscal brasileiro doou o fóssil para fora, né? Que palhaçada é essa? E como é que isso fica por isso mesmo? Entende? E agora mesmo tem também uma outra história bem cabeluda aí de um cara aí que andou fazendo um monte de confusão, até pesquisador, meio enrolado, se enrolou aí com algumas coisas aí e vai estar respondendo aí, e certamente é algo que nós estamos vendo o que vai acontecer. E agora, recentemente, dizendo, não, porque fóssil tem que sair mesmo do Brasil, não tem problema que fóssil saia, divulga o país. Uma coisa absurda. Mas mesmo assim, o mais importante, além de, naturalmente, de se manifestar contrário a essa situação, o mais importante é que a gente faça o nosso trabalho. Porque você pode ter certeza, Felipe, se tiver um mínimo de recurso, um mínimo de situação, assim, mas tem que ser continuado, não adianta botar um dinheirinho lá e ficar por isso mesmo. Se você tiver um recurso de forma continuada, vão ser vários ubirajaras que serão encontrados e que ficarão no nosso país. Eu acho que essa é a mensagem principal. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa pesquisa, protestar, mas vamos trabalhar, porque também não adianta só protestar, esticar a mão e dizer eu quero. Faça a sua parte também, porque aí você vai ter uma condição maior, até mesmo de você pedir a devolução desses exemplares que legalmente saíram do país. Alexander, nesse aspecto, quais são os maiores desafios na gestão pública do patrimônio material brasileiro? Eu acho que o maior desafio é um profissionalismo maior, sabe? Eu acho que as pessoas, elas são, assim, a gente sente, essa história dos fósseis, né? As pessoas que deviam fiscalizar os fósseis estão deixando sair. Tem um geoparque na Araípe e agora recém as pessoas estão assinando papel aí, paper aí, dizendo que tudo bem que o fóssil sai. Quer dizer, não é por aí, né? Então, essa não profissionalização. E o segundo ponto é o termo de fiscalização, né? Você tem que ter uma fiscalização. Tá? Mas, novamente, não adianta só fiscalizar, entende? Não adianta não ficar só assim, tipo com um chicote na mão atrás de todo mundo. Você tem que investir na ciência básica. Então, é fundamental. Então, o material do Araripe, poxa, é maravilhoso. Vamos investir nisso. Entende? Não é caro, não. A China investe a beça nisso. Né? Então, quer dizer, dá para fazer, né? Mas eu acho que é nessa linha. E com certeza, amigo, muita gente jogando aquele famoso ditado, né? Não botar azeitona na empada dos outros, né? Isso nós temos de... Cara, o brasileiro, ele é muito bom nisso, sabia? Ele é muito bom em passar a perna no colega do lado. Isso aí a gente vive o tempo todo. Paleontologia é apenas uma das áreas, né? Tanto é que a gente não tem prêmio Nobel. Como é que o Brasil não tem prêmio Nobel, meu amigo? A nossa ciência na América do Sul é muito boa, tudo bem, vou disputar com o inglês, com o americano, e agora com o chinês eu perco. Né? Com o indiano também já estou perdendo, né? Antigamente a gente até ganhava um pouquinho. Mas o fato é que o Brasil tem excelência em termos de diferentes áreas que faz na pesquisa, e eu acho que esse trabalho tem que ser um pouco, vamos dizer assim, de trabalharmos em conjunto, investimento na ciência e respeitando as conquistas que fazem os colegas. E também, nesse contexto, né, falando daí do material humano brasileiro, né, a gente tem enfrentado uma fuga de cérebros, né? Inclusive, vários ouvintes nossos são de pesquisadores brasileiros que foram tentar a sorte no exterior justamente pela falta de condições da pesquisa aqui no Brasil. Qual é o impacto desse êxodo para a paleontologia? Quantos calouros, assim, vamos dizer, você viu indo para esse caminho? Olha só, de alunos meus que desistiram ou que foram embora, pelo menos uma dezena. Então, e isso é uma área muito pequena, tá entendendo? Então, quer dizer, a gente fica realmente muito, muito preocupado, sobretudo que a gente fica preocupado que essas pessoas precisam de emprego. Eu falei um pouquinho de uma forma talvez um pouco jocosa demais, né, do saláriozinho, mas é esse que faz você sobreviver, que você possa ter uma família, ter uma vida, né? Então, eu acho que esse é um problema realmente muito grande que a gente tem, né? E eu acho que ele afeta até, Felipe e Matias, eu acho que ele afeta até muito mais ainda outras áreas que a própria paleontologia. Na paleontologia, você desestimula pessoas, né? Mas nas outras áreas, elas vão embora mesmo, assim. Elas vão embora, né? Eu tenho também vários colegas que foram.
Eu mesmo, Matias, me ofereceram para ir. Não chegou a ser um caminhão de dinheiro, mas foi uma combizinha. Não, o senhor claramente está aqui no Brasil porque quer. Né? E quando o senhor fala que é pelo menos uma dezena na resposta para o Matias, né? O pelo menos é o que bate. Então, assim, vamos aproveitar esse clima, né, já da conversa, e vamos falar do acontecimento de alguns anos atrás, que foi o incêndio no Museu Nacional. Primeiro de tudo, assim, claro, a gente vai terminar a conversa num tom mais otimista, mais para cima, que a gente vai falar da reforma e tal, mas pensando no incêndio, na tragédia que aconteceu, que se abateu, olhando em retrospectiva, o que o senhor considera que pesou mais para chegar naquela situação? Foi descaso político? Foi falta de verba? Foi um acidente imprevisível? Enfim, olhando em retrospectiva, como o senhor avalia isso? Você sabe, assim, Felipe, que essa é uma pergunta que existe uma resposta simples para ser dada, né? E a resposta simples é que deixaram o museu à sua própria sorte por muito tempo. Quando eu entrei no Museu Nacional, eu vou ser sincero, as condições do museu eram bem piores do que as situações antes do incêndio, mas bem piores mesmo, assim. A gente tinha pavor diário. Ao longo do tempo, algo melhorou. Mas o que faltou para valer? Eu acho que o que faltou é justamente essa visão de que você pode perder um teu bem maior e você, no fundo, acha que não vai acontecer. Então, houve um descaso muito grande para com o museu. Quem é culpado por esse descaso? Aí eu vou ser franco, amigo, da forma com que eu avalio, todos nós somos culpados. A sociedade, o museu, a universidade, os políticos. Eu não gosto de me pronunciar muito do ponto de vista político, mas apenas para tentar te dar um retrato. Existem dois que eu tenho uma mágoa muito grande. Eu vou externar aqui. Primeiro, o Fernando Henrique Cardoso. Porque o presidente Fernando Henrique Cardoso, que ficou lá 2 mandatos, tinha a senhora Ruth Cardoso, que trabalhava, ou melhor, que atuava no programa de pós-graduação do Museu Nacional. Ele sabia da tragédia que a gente viu. Ele sabia da tragédia. Fez nada. Zero. E segundo, é a senhora Dilma. É a senhora Dilma Rousseff. O meu antecessor, o diretor que estava antes de mim, conseguiu convencer em 2013 os deputados federais do Rio de Janeiro a destinar uma emenda parlamentar, que na época não era impositiva, de 20 milhões para o museu. 20 milhões, Felipe. Vou repetir. 20 milhões. E por quê? Pela questão do incêndio, pelo abandono. O que aconteceu em 2014? Simplesmente foi cortado. Contingenciar. Cara, hoje, o custo do museu chega em torno de 380 milhões, e eu não vou conseguir o que eu tinha. Porque o que eu perdi de acervo, eu não recupero. 200 anos de acervo, ninguém recupera, companheiro. Entende? Eu posso ter outras coisas, posso ter coisas bacanas, a gente está trabalhando para isso, né? Não adianta, né? A gente tem que olhar para frente e tentar aprender com esses erros. Mas o ponto básico é esse, companheiro. Você deixa o Deus dará, quando acontece, aconteceu. Né? Mas você pode ter certeza que doeu a muitas pessoas, porque eu fico assim pensando nessas pessoas que realmente podiam ter feito a diferença, como é que elas dormem de noite. E vou te dizer mais uma coisa, Felipe, eu estou escrevendo um romance para retratar os bastidores, o que é atuar dentro de uma instituição científica antes e depois do incêndio. O romance é por motivos óbvios, né? Só pseudônimo. Não é pseudônimo, não. É porque eu tenho, aliás, rapidinho, eu tenho 2 filhos, viu, que são, muito mais inteligentes do que o pai. Os 2 são advogados. Um já é juiz em São Paulo. Você imagina para eles, quando eu disse que eu queria ser diretor do museu, né? Eles disseram que era louco, cara, é um risco muito grande, né? Só que eu sabia do meu potencial, digo isso de uma forma humilde, mas eu sei o que eu consigo fazer, né? E eu fui, vários cobrados internamente, externamente, de assumir o museu, porque eu tenho um potencial diferente, eu conheço pessoas, eu sei fazer coisas acontecerem, né? E na época eu disse para meus filhos a seguinte coisa: se as pessoas que têm essa oportunidade de fazer diferente não pegarem instituições brasileiras, não vão mudar. Pago hoje pela língua que aconteceu essa tragédia quando eu estava 6 meses à frente do museu.
E, Alexander, a situação do Museu Nacional, ela não está isolada, né? Revela, né, o abandono dos equipamentos culturais do Brasil, porque no período de 10 anos nós tivemos pelo menos 8 incêndios de proporções grandes em diferentes pontos do país, além de outros museus que estavam fechados para reformas porque estavam bastante comprometidos, né? Eu acho que o caso mais simbólico é o do Museu Paulista no Ipiranga. Eu queria que você compartilhasse conosco a sua angústia por esse estado de coisas do abandono, né, que a gente tem observado em relação a essas instituições. O mais triste é que eu não estou vendo perspectiva, tá? No caso do Museu Nacional, não. É horrível falar isso, né? Porque o Museu Nacional vai ser reconstruído, existe realmente todo um grupo de pessoas, empresários, pessoas da sociedade dedicadas à reconstrução do museu. Ele será reconstruído. Temos os nossos problemas diversos, mas vai ser reconstruído. Mas eu não vejo assim, uma política clara, né, que hoje você pode tentar atribuir à pandemia, mas eu não vejo assim, uma política clara que vise uma manutenção e uma ação, vamos dizer, mais incisiva do nosso Estado para a proteção dessas instituições culturais. Né? Eu vejo assim, eu vejo com uma grande preocupação essa situação que tende a não melhorar. E você acabou citando também a pandemia, e eu queria que você compartilhasse como se deu o funcionamento do Museu Nacional nesse período. Que a gente está vivendo, na verdade, né, com idas e vindas. Guardando assim, as devidas proporções, o Museu Nacional já estava sem sua sede, né? A gente já estava com esse problema, infelizmente, né? Então, a gente, ações remotas, enfim, a gente está, não vou dizer acostumado, mas a gente estava, de alguma forma, já atuando desse jeito. Em linhas gerais, a pandemia, ela agora no final mais, mas no início ela não nos afetou de uma forma demasiada. Por quê? Claro que o Museu, eu tenho que voltar atrás um pouquinho. O Museu Nacional, ele é bem complexo. O Museu Nacional não é só um local que tem acervo, o Museu Nacional não é só um local que faz a democratização do conhecimento científico através da divulgação desse acervo e das suas exposições, mas o Museu Nacional também gera conhecimento científico, ou seja, nós geramos ciência através dos nossos pesquisadores e nós também formamos novos cientistas. Tá? Então, nessa parte de geração de conhecimento, a gente continuou gerando, com a dificuldade de qualquer pessoa, qualquer cientista. Nós continuamos com as nossas ações remotas, nós temos 6 cursos de pós-graduação, essas aulas continuaram a ser ministradas, as nossas teses continuaram a ser defendidas, é claro que com algumas limitações, mas aquela parte administrativa, a nossa fase era a fase de projetos, está mudando agora. Então, quando você faz projeto, você pode fazer isso à distância, você não necessariamente tem que estar em loco para fazer. Né? Então, dentro desse contexto, a instituição funcionou tão bem ou tão mal como qualquer outra científica do nosso país, onde o nosso dia a dia já tinha sido muito, muito afetado antes. Tá? Agora, naturalmente, a pandemia hoje ela tem um custo muito alto para a gente, sobretudo porque nós estamos construindo coisas. Eu acho que não deve ser segredo para ninguém a inflação que estamos tendo, das coisas como tem subido, alumínio, aço, cimento, é uma verdadeira situação complexa para quem está reconstruindo diferentes edificações. E, professor, falando ainda um pouco da questão do incêndio, logo depois, né, do incêndio, a gente teve 2 fenômenos generalizados. Um foi gente... quando eu digo gente de fora, gente, né, da política, da grande mídia, apontando os dedos, né, dizendo que foi a culpa dos esquerdistas da FRJ, ou a culpa foi de não sei quem. E a gente também teve o fenômeno do pessoal que né, se mobilizou em torno de solidariedade, de campanhas, de prestar apoio e tudo mais. Passados, né, vai fazer 3 anos, infelizmente, passados 3 anos, os prestadores de apoio da ocasião
quantos se mantêm, né? Então, talvez a pergunta seja, hoje, quem são na política, na grande mídia, no debate público, quem são pessoas que realmente mantêm nos bastidores um apoio à revitalização do Museu Nacional? Muito bem o que você falou, né? E essa parte esquerdista eu acho maravilhosa, assim. Eu não sei se você sabe, mas num dado momento, até mesmo o presidente, né? Falou que lá os pessoalistas que cuidam do museu... Cara, olha só, eu não tenho nada contra ou a favor partido nenhum. Eu, por acaso, não pertenço a partido nenhum. Não pertenço ao PSOL, que sempre colocam assim, que eu seria do PSOL. Não pertenço ao PT, não pertenço ao PMDB, não pertenço a partido nenhum. Tá? Então dentro desse contexto, eu acho um absurdo esse tipo de discurso e é o que me deixa mais desanimado, sabe, Felipe? Porque eu não estou vendo isso aí. O senhor é do PP, do Partido do Pterossauro. Na verdade, eu sou do PMN, Partido Museu Nacional. Tá entendendo? Então, hoje é o partido assim que, enfim. Então, não tem vinculação política nenhuma, isso é balela. Tá entendendo? E se uma pessoa tem... Inclusive no próprio museu, tá? Eu tenho gente que vota de um espectro ao outro. Sabe? São, né? Assim, aí cada um. E certamente isso nunca foi um critério nem para que eu seja escolhido para diretor. Nunca passou por isso. Né? Então, eu vejo assim de uma forma muito triste que você tenta colocar essa questão política, inclusive, que não tem absolutamente, no meu caso, nada a ver. Pode procurar que você não vai achar nada. Você sabia, viu, Matias, lá num dado momento apareceu uma foto minha com a bandeira do PSOL, mandaram pro meu filho. Aí meu filho falou, pô, pai, eu não te conhecia esse teu lado, né, e tal. Brincadeira à parte, né, não tenho nada com isso, né. O que eu te digo é o seguinte, é que por incrível que pareça, o apoio aumentou. Aumentou de um lado e tem problemas do outro, mas o apoio aumentou. Veja quem está com a gente. Num dado momento, o Instituto Cultural Vale procurou a Universidade Federal do Rio de Janeiro e olha que coisa legal, gente, isso é muito bacana. As pessoas não dão a devida atenção, mas ainda vão dar, né? Nós temos um novo modelo de gerenciamento deste projeto que nós chamamos Projeto Museu Nacional Vive. Né? Essa expressão ela nasceu logo depois da tragédia, que nós fizemos toda uma atividade, inclusive, e aí isso agora tornou-se o Projeto Museu Nacional Vive, né, que tem 3 instâncias decisórias, se você assim quiser. Existe o Comitê Executivo. Quem é o Comitê Executivo? São 2 representantes do FRJ, um do Museu, 2 do Instituto Cultural Vale, um da Unesco e um da sociedade civil, que é para dar transparência às nossas ações. São esses que são mais responsáveis por toda essa ação da reconstrução. Existe um segundo comitê, que é o Comitê Institucional. Aí tem várias entidades. Tem o IBRAM, tem a Academia Brasileira de Ciências, tem a SBPC, tem o governo da Alemanha, tem o Instituto Goethe, vai entrar agora o governo de Portugal, nós estamos conversando com o pessoal da França, tem diversas outras instituições que estão ali junto a gente para, inclusive, participar no auxílio e, de uma certa forma, olhar o que a gente está fazendo, sabe? Eles participam sugerindo e observando, sempre no intuito de dar uma transparência muito grande a todas as nossas ações, porque é o que a gente precisa. A gente precisa ser muito transparente para que as pessoas acreditem nesse projeto. E, em terceiro lugar, é um grupo de trabalhos de sustentabilidade pós-inauguração que é coordenado nada mais, nada menos que pelo BNDES. O BNDES está coordenando isso para pensar o museu depois de cortar a fita, para que uma tragédia como essa não aconteça novamente. E, nesse sentido, nós estamos bem. Nós temos o Bradesco com a gente, tem a Instituto Cultural Vale, a Vale, o BNDES, né? E o governo da Alemanha, a Unesco, parceira de primeira hora, fundamental a participação da Unesco, e vários outros que estão vindo, né? O governo da França ajudou recentemente uma quantia módica para a gente auxiliar num determinado projeto. Portugal está vindo, inclusive Portugal, viu, Felipe? Eu digo, vocês vão ter que vir, como é que vocês não vão vir? Portugal tem que vir, né? Tá tudo ligado com a gente ali. Mas então esses apoiadores estão aumentando. Estamos aí namorando mais alguns para ver se vem. Então a gente acredita muito nesse aspecto. Então, o Museu Nacional, nesse sentido assim, eu não tenho assim muita preocupação dessa questão, vamos dizer assim, material. Eu acho que a gente vai avançar nisso. O meu problema é outra questão, né?
que você tem que ter autorização, aí tem um instituto lá, tu pede, passa 8 meses, não acontece, aí o cara reclama da vírgula, então isso tudo vai... Mas você vai ler muito sobre isso, Felipe, no meu romance. E vai ter momentos que você vai dizer a seguinte coisa: não, aqui o professor, aí ele exagerou no suco de cevada, não é possível, aqui não. E, Alex, você, numa entrevista na época... Já tá chamando de Alex, hein, Matias? Já... Falou em suco de cevada, já estamos na intimidade. Você disse, né, que o palácio em si é o item individual mais importante da coleção, porque conta boa parte da história do Brasil, né? E eu queria saber, atualmente, em que condições está o prédio? Muito bem. O que nós fizemos, né? Aquilo que tinha que ser feito. Primeiro, protegê-lo ao máximo possível. Foi com aquela cobertura externa, né, que isso foi realizado. Depois, nós, graças a um grupo muito esforçado e assim, muito dedicado na própria instituição, nós avançamos muito com a questão do resgate, ou seja, retirar o acervo que ainda podia ser salvado sob os escombros. Esse resgate está praticamente finalizado. Também esse sim, viu, Felipe? Ele foi afetado, e Matias, foi afetado pela pandemia, teve gente lá que pegou Covid, então a gente realmente teve que tomar um cuidado maior. Muita gente suscetível, então o resgate não terminou 100%, mas o que falta é muito pouco. Então, que fase que nós estamos agora? Nós estamos atuando e já começamos o processo licitatório da restauração da fachada e do telhado do primeiro bloco, que é o bloco 1, que é o bloco mais histórico, que é o principal, inclusive é o que vai demandar mais recursos. Então, nós estamos neste processo e a gente espera que esta obra ainda se inicie este ano. Aqui sim a pandemia tem nos atrapalhado, porque eu queria ter começado ainda no primeiro semestre, mas a gente espera que nos próximos meses a gente inicie essa obra, porque aí, tipo assim, começou para valer. Paralelamente, nós atuamos e deve estar em fase de conclusão, mais máximo 2 meses a gente conclui a consolidação da questão dos ornatos, ou seja, daqueles objetos, daquelas partes arquitetônicas que podem ser salvas e estabelecer o que a gente precisa fazer, o diagnóstico, né? O que a gente precisa fazer para restaurá-las. Então, é nessa fase que a gente está. Ou seja, e avançam ainda os projetos, já terminamos o projeto Bloco 2 e 3, estamos trabalhando no projeto 4 e também contratamos uma empresa para repensar a questão da arquitetura do museu, tanto do Palácio como do seu anexo. Também estamos avançando bastante nisso e certamente no ano que vem será entregue. E começamos agora, eu não sei quantos de vocês sabem disso, existe um edital na rua, né, por parte da Unesco para o projeto museográfico, ou seja, as futuras exposições. Então, nessa fase de projeto, nós estamos avançando bem. E conta um pouco mais desse edital, inclusive o senhor fica completamente à vontade para divulgar qualquer coisa que o senhor ache pertinente, interessante aí para o público, que algum site, enfim, o senhor fica completamente à vontade. Perfeitamente. Eu confesso, eu sou terrível para essas coisas, né? Mas eu sempre peço para acessar o site do Museu Nacional, é muito simples. Temos também um site, é só se procurar em qualquer servidor de busca, você acha fácil. Temos o site da Associação Amigos do Museu Nacional, onde você também pode ver o que essa associação faz em prol do museu e também, se assim o desejar, contribuir, né? E temos também o site do Projeto Museu Nacional Vive, onde a gente procura, nesse sentido, sabe, Matias, essa transparência importante que a gente procura dar. Então, isso tudo existe, está facilmente acessível a qualquer pessoa, né? E dentro desse contexto, assim, as nossas ações estão sempre nessa linha, né? As nossas ações estão em tentar devolver o Museu Nacional, parte do museu, o mais rápido possível para o ano que vem. É claro que a gente fica até nervoso, já falando ano que vem, já dá até um friozinho na barriga aqui, né, de tanto trabalho que a gente tem. Mas a gente quer ver se devolve pelo menos parte da fachada do Bloco 1 restaurada, né, juntamente com os jardins. Tanto o Jardim das Princesas, que a gente também quer restaurar aquele ambiente. Lugar maravilhoso, viu, Felipe? Nunca teve aberto ao público, a gente quer abrir aquilo ao público. E os jardins frontais, que a pessoa possa chegar e interagir um pouco mais com o museu. E a gente ainda mantém o projeto de 2026 finalizar totalmente a obra, entregar o museu pronto para a sociedade brasileira. E estamos trabalhando nesse sentido. E por que a gente precisa para isso? São dezenas de projetos. E entre esses, o projeto
das futuras exposições. Pô, como é que você faz isso? Então, a gente está contratando agora, ou melhor, está ter esse processo de escolha, processo licitatório, que está na rua pela Unesco, é só entrar no site da Unesco, as pessoas podem se informar sobre isso, de empresas, tem que ser empresas, normalmente não só idôneas, mas empresas com certo porte, né, para que comece juntamente com todos os dados que nós levantamos, tanto da arquitetura, como também das futuras exposições, trabalhem já no projeto das exposições, né, projeto museográfico. E nós temos rapidamente só 4 circuitos principais: o circuito histórico, o circuito universo e vida, os circuitos ambientes brasileiros e o circuito de diversidade cultural, onde contratamos várias pessoas que nos auxiliam para montar esses circuitos de uma forma bem bacana para o nosso público. Quando o senhor coloca a data do ano que vem, obviamente é pelo bicentenário da independência. Exato. Mas quando o senhor coloca que a ideia é terminar tudo até 2026, essa data ela tem algum motivo especial ou ela é apenas a previsão das obras? E só complementando, até quando vai o seu mandato como diretor da instituição? Ai, olha só, maravilhoso. Agora tu me pegou. Matias, o problema é assim, quando ele chamou de Alex, aí ele resolveu cair dentro mesmo, assim. Então, olha só, vamos direto assim. De uma forma assim que para a gente é muito importante que vocês entendam. O que a gente quer ser? Né? Nós temos o Museu Nacional, tem todo esse trabalho que a gente faz em termos da nossa missão, né? Mas nós queremos ser um museu de história natural e antropologia inovador, sustentável e, sobretudo, acessível. Nós temos que ser, as nossas exposições têm que ser entendidas para o PhD da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou da Universidade de Colômbia, ou de qualquer lugar do mundo, mas também para a criança na idade escolar, né? E o que a gente quer fazer? Promover a valorização do patrimônio científico e cultural, e que, pelo olhar da ciência, eu não tenho como sublinhar e destacar isso, pelo olhar da ciência, convide a reflexão sobre o mundo que nos cerca, ao mesmo tempo que nos leve a sonhar. Palavras bonitas, palavras bacanas, mas como é que tu faz isso? Então, esse é o grande desafio que nós temos, que, aliás, agora, viu, Felipe? Nós estamos numa situação meio assim interessante, porque nós já poderemos nos adaptar à nova realidade do mundo pós-pandemia. O mundo mudou, né? Vamos ser bem claros. E outros museus vão ter que se adaptar a isso também, né? Então, nós já podemos atuar nessa linha. Então, é isso que a gente quer ser. Por que 26? Porque essa é a nossa programação. Dá para fazer. Claro, se a gente tiver toda a condição financeira, e eu tenho que sempre sublinhar isso, apoio de quem tem que nos apoiar, e não é só de dinheiro que estamos falando. Então, tem autorizações, tem permissões, enfim, tem várias coisas assim, que às vezes a burocracia, aí bota uns 5 R's, tem aumentado um pouco o número de R's, né? Nos deixa, às vezes, numa situação na saia bem justa. Mas nós estamos trabalhando para isso. Eu acho que todos têm que entender que nós precisamos trazer o Museu Nacional de volta o quanto antes para a sociedade brasileira, né? Então, 26, porque essa é a data que dá para fazer. Entende? A gente consegue fazer. Você me fez uma pergunta sobre o meu mandato. Vou ser curto e grosso com você. Eu tinha o seguinte planejamento: 4 anos e tchau. Eu dizia assim de brincadeira, depois de 4 anos que começaram em 2018, eu só queria passar o resto da minha vida andando de mãos dadas com a Marina, que é a minha esposa. Era só o que eu queria fazer, né? Porém, veio essa tragédia no meio. E eu vou ser bem franco com você, da forma como que eu trabalho, eu sou muito intenso, tenho um trabalho dedicado, né? Eu quis mostrar a todos, se você trabalhar 4 anos, você consegue avançar, aí que o outro pegue. Trabalhe também intensamente, que as coisas vão andando. Naturalmente, depois dessa tragédia, aí aquela famosa história, todo mundo te olhando, a gente fez conquistas muito importantes, em parte pela direção, pela diretoria que se tem, em outra parte pela compreensão da sociedade, pelo apoio que nós tivemos, né? Então, neste momento, existe a possibilidade de eu vir para um segundo mandato de mais 4 anos. Então, essa é a situação. E, por acaso, já sei que o Matias agora vai dar uma risadinha, né? Por acaso termina em 26, mas vai terminar no início de 26, Matias. O museu não termina no início de 26. Eu já sabia, vai, mas o cara botou 26
vocês, porque quando ele sair... Não. Isso, inclusive, o mandato iria, caso seja reeleito, enfim, essa situação toda, o mandato iria até fevereiro de 26, e certamente em fevereiro de 26 o museu não inaugura, seria mais para o final de 26. Mas, de qualquer forma, eu realmente acredito que nós estamos assim, numa boa linha. É claro que a gente fica nervoso também, né? Notícias, né? Que a gente vai e tal, né? Você abre o jornal, só aparece não só Covid, né? A questão democrática, fica meio assim olhando, né? Mas se não houver nada nessa situação e se os empresários e a sociedade continuar acreditando, a data de 26 é totalmente factível. Bem, professor, estamos chegando na reta final aqui do nosso bate-papo e, como sempre, a gente pede para o convidado dar uma dica cultural e também escolher a música de encerramento. Muito bem. Então, como dica cultural, não tem como eu deixar de indicar o Bioparque, que acabou de abrir na Quinta da Boa Vista. É um projeto fantástico, uma conceituação maravilhosa, né? E nós estamos assim, muito contentes e muito felizes que eles conseguiram. Só podemos aplaudir que realmente foi acho que foi um ponto muito bacana para a nossa cidade, né? É mais uma coisa que levanta a nossa autoestima, né? E como música, você quer brasileiro ou quer internacional? Tanto faz. Fica à vontade. É o convidado que manda. Foo Fighters, Best of You. Maravilha. Então a gente encerra aí essa edição com Dave Grohl e sua trupe.